Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de desenhar o direito para você. Para que fique muito claro, didático, objetivo, que você saia daqui com as informações bem relacionadas, bem explicadas de todas as formas, para que você aplique isso no seu dia a dia. Meu nome é Renan Fará, sou advogado, e eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio pessoas que eu considero convidados ilustres, e é por isso também de Direito Ilustrado. Hoje nós temos aqui a presença da doutora Regiane Caruso Leone, que eu já vou passar a palavra, mas antes eu quero dizer para você curtir nosso vídeo, compartilha, comenta aqui, Direito de Família, porque hoje o tema vai ser os desafios atuais do Direito de Família no Brasil. Ah, Renan, Direito de Família você já falou aí. A gente vai trazer nuances, atualidades que você com certeza não está por dentro. Vem comigo, fica até o final. Nosso programa é dividido em 3 partes. As preliminares, que é quando a gente conhece melhor o nosso convidado. Depois a gente tem o mérito, onde a gente vai atacar justamente o tema, que é o direito de família, atualidades no Brasil. E, por fim, temos o quadro de frente para a sentença, onde o nosso convidado tem o direito de recorrer e não responder a pergunta, ou responder, mas com poucas palavras. É um quadro mais divertido e mais polêmico que a gente deixa para o final. Então vem com a gente, comenta aqui direito de família para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para o tema direito de família. E vamos então conhecer um pouquinho mais a doutora Regiane Caruso Leone. Bom dia, na verdade é boa noite, porque o programa vai ao ar todas as quintas-feiras às 21 horas. Boa noite, doutora Regiane, tudo bem? Boa noite, doutor Renan. Estou bem, estou muito feliz de estar aqui. Eu amo participar de podcast, de atividades em que eu possa compartilhar um pouco do direito. Então, estou honrada, agradeço muito o convite. Eu que agradeço ter aceitado. Pessoal, quero pedir desculpa, no vídeo anterior também aconteceu isso, a gente está com uma reforma aqui próximo ao estúdio e está com barulhinho. Então, se fizer um pouco de barulho, peço perdão e peço paciência que continue com a gente. Eu sei que às vezes assistir um vídeo que a imagem tá ruim, mas o som tá bom, dá para fazer, e o som ruim às vezes atrapalha. Mas a gente tem o nosso Lombardi aqui, Vinícius, que vai ajudar a gente a editar e deixar mais filtrado. Todo caso, mais uma vez eu peço perdão. Regiane, conta para mim, casada, filhos, conta um pouquinho da sua vida pessoal. Eu, no momento, estou divorciada, né? Não temos mais a separação. Tenho uma filha de 18 anos. Moro em Americana desde sempre, não sou nascida aqui, mas vim para Americana já bebezinho e aqui permaneci faz 15 anos que eu moro aqui. Entendi, desde que nasceu aqui. Teve a filha com 3, né? Isso. Não, nem isso, né? Menos 3. Menos 3, né? E pra gente trabalha onde? Tem parceiros, não tem? Como funciona? Sim, eu tenho um escritório, lá nós trabalhamos num regime de parceria, nós somos em 10 advogados no prédio, cada um dentro da sua área. Eu faço família, temos criminalista, previdenciarista, trabalhista, e cada um com a sua área de especialização. Show. E aí temos as parcerias, né? Sim. Comuns. É um cowork que funciona bem para advogados, sem né? sombra de dúvida. Quando confia no trabalho um do outro, pode compartilhar aí. Eu, por exemplo, se eu trabalho com direito bancário, tenho muitos clientes no direito bancário, ninguém sabe, né? Mas eu trabalhei muito. E o meu cliente bancário, ele já tem uma idade, porque ele tinha que ter poupança em 89. Então, específico de expurgos inflacionários. E aí, por vezes, eu fiz trabalho em conjunto com um advogado previdenciário. A pessoa chegava lá precisando aposentar ou aposentado querendo revisão. E fica ótimo você fazer esse jogo junto, né? Porque você ajuda 2 vezes o cliente. Exatamente. Até às vezes falo para o meu cliente. Eu marco o horário com o cliente e o advogado parceiro que vai atendê-lo. E aí eu falo, olha, se você confiou em meu trabalho, essa é a minha recomendação. Eu vou estar junto aí durante o processo para te acompanhar, mas... Ele que vai conduzir, porque ele totalmente, o know-how a especialidade dele. Mas quem confia na gente, confia na indicação que a gente apresenta, né? Não, a melhor indicação para mim, como advogada, é quando vem de outro advogado. Sim, temos parcerias aí, muitas. Fazemos muitas. E agora, só para concluir essa parte pessoal, eu peço para você indicar um livro, ou um filme, ou uma série. Olha, eu gosto muito de livros, muito embora eu atue na área da família, eu amo criminologia.
Ah, olha lá. Eu fiz uma pós em É o que eu falo, as advocacia pessoas se criminal. apaixonam pelo direito penal, mas Vai acaba casando com o vendo, direito vai civil vendo. e direito de família tá dentro do civil. Eu não sou do crime, como eu brinco, né? Eu sou moça de família, né? Ô, louco, tenho agora uma eu não sou pós. mais moço de família. Eu tenho uma pós em advocacia criminal de alta performance. Olha só. Mas, assim, eu não atuo, assim, diretamente. Fiz algumas questões aí criminal para um cliente mais pontual, alguma coisa mais... Até porque no direito de mais família entra simples, muito na Maria da sim, Penha, a né? gente acaba tendo aí a tal da lesão corporal, né? Alguma coisa nesse sentido. Medida Então, protetiva. é bem mais simplificado. E aí, às vezes, mesmo quando envolve uma medida protetiva, que a gente vai estar adentrando um pouco a esfera criminal, eu busco uma parceria de Entendi. trabalho nessa área para a gente, Tá né, certo. cada um ter aí a Exato. sua dinâmica, porque a gente tem aí tem peculiaridades, principalmente o direito penal. Vai ter ambiente de delegacia. Ele é muito mais peculiar do que, às vezes... Vai ter uma audiência de custódia quando prende o cara que foi violou a protetiva, né? Vai ter, vai entrar mesmo no penal, né? Sim, então eu direciono já. Eles são relacionados porque onde um começa, termina no outro. Porém, não quer dizer que o advogado vai ser o mesmo que vai acompanhar. Né, os total. né, principalmente na área da... Eu falo que até começa com uma voz mais alta, começa com uma ameaça, começa com uma lesão corporal, ou até uma violência psíquica, né? Que é visto como Maria da Penha, mas violência psicológica, violência econômica. Que começa até numa situação que muitas vezes as mulheres não se dão conta. Quando a mulher não tem vamos supor, ela não trabalha fora e ela não tem um poderzinho de ter aí um valor para que ela possa gerenciar uma unha, um cabelo. Então já começa nessa uma opressão violência econômica ali, né? Exatamente. Então acho que começa tão peculiar e às vezes... Sublime, né? Sim, sublime, totalmente. E aí a gente não se dá conta e ele vai evoluindo. E sabe onde chega? Feminicídio. Então é daqui até lá. E às vezes num tapa, justamente. E às vezes não. Eu falo que feminicídio, por vezes, é uma catástrofe anunciada. Sim. Porque antes de chegar aqui, passou por ameaça, Maria da Penha, stalking, violência, medida protetiva, violação da medida protetiva, e aí chega aqui. Muitas vezes acontece todo esse cronograma, esse processo, várias etapas. E às vezes não. Às vezes vem do anjo pro... Enfim... Pro como fala? Capiroto. Enfim, seguimos. Doutora, perfeito, fizemos bem. Mas peraí. Então você gosta de livros de criminologia, mas dá um nome então de um. Agatha Christie. Não, eu sou péssima para guardar os autores. Eu tô com eu falo, o da capa vermelha. Boa. Só que me fugiu o nome do autor. Ele especificamente, o livro é Criminologia. Eu tô inteirada nesse assunto. Você tá lendo doutrina de criminologia? Eu gosto de ler doutrina. Então é Checaira. E tem o Nestor, que eu gosto. E tem um livro que eu até printei aí, que eu achei interessante. A criminologia no cinema, alguma coisa assim, que eu me interessei pela ideia do livro, que ele vai apresentar aí né, as nuances da criminologia dentro de histórias, né, que foram retratadas no cinema. Então, eu me interessei e printei aqui a capa do livro para eu não esquecer depois os títulos aqui. Um bom tema mesmo. Bom, vamos lá. Então, vamos atacar diretamente o mérito, tá? Vamos falar de direito de família, os desafios deles atuais no Brasil. Primeira questão é os projetos a respeito da alienação parental. Bom, primeiro vamos entender o que é alienação parental. Por favor, Regiane, explica o que é essa alienação parental e por que é um tema tão relevante hoje. Para começo, é um dos temas mais delicados que é tratado no direito de família. Porque ele tem questões envolvendo um lado muito psicológico, principalmente da criança. E cuja repercussão, existem dados que são assim gritantes, os índices de suicídio de adolescentes que sofreram alienação. Então, é uma questão muito pontual que tem que ser olhada com muita delicadeza. Tá? Então, porque ele tem quando um dos genitores, não o guardião, ele faz determinados atos, sejam de formas principalmente verbais, né? Ou através de condutas também, algumas outras, até a lei de alienação, ela elenca um rol de situações que são considerados atos de alienação parental.
que fazem com que aquele outro passe a criar aí uma resistência de conviver com o pai, cria uma imagem diferenciada do pai, por exemplo. Às vezes o filho tem aquela ideia que o pai é o herói, mas vamos pensar a mãe, no caso, às vezes ela vai criando dinâmicas que vai contrariando essa ideia que o filho tem na mente. Então é toda uma Alienação parental interferência. pode ser praticada pelo guardião ou Qualquer um. qualquer um dos dois? Qualquer um dos dois. Ok. E às vezes acontece uma situação que inverte o que a gente tem na mente, aquela ideia geral da alienação. Então vamos pensar assim: eu tenho o guardião, a mãe, um exemplo, tá? Pode ser o pai. E o pai, o não guardião. Aí tem aquelas questões que vai. O pai, por exemplo, quando não está, né, na companhia, na maioria das vezes ele fica menos tempo com a criança. Quando ele tem a oportunidade de estar com a criança, ele desfaz aquelas questões simples, às vezes, da mãe. Fala assim, a criança fala assim, eu queria tomar um sorvete, mas a mãe não deixou tomar um sorvete ontem. O outro, ao invés de falar assim, mas é porque ontem estava frio, porque você estava gripada, não, ele cria uma outra realidade e desfaz aquela, de repente, ideia anterior que era tranquila, aquela ordem tranquila, que não tinha nenhuma mácula, mas ele cria uma mácula em cima daquilo para denegrir a imagem do outro. Então a gente tem essa situação que afasta a criança, às vezes, da família, muda repentinamente de endereço, não permite que o genitor não guardião participe de atividades da escola, não comunica, sabe? Para que ele, com o tempo, a criança não tenha mais aquela necessidade, vai interferindo naqueles laços afetivos que ele tem com o outro guardião. E existe também aquela mais drástica que a gente tem visto muito, muito, muito ultimamente, que são as falsas denúncias. Aquele guardião atribui ao outro uma conduta criminosa, o mais comum, e os dados são exageradamente altos, o estupro de vulnerável. Então, acusa o outro genitor da prática de estupro para o afastamento da convivência. É um dos atos que a lei atribui como a alienação parental. Então, de um modo geral, a alienação é quando cria-se alguma situação, atos, falas, para que haja uma interferência nessa relação afetiva. Ou seja, a doutora Regiane trouxe aqui um exemplo do mais sublime, né? Então, desde um não deixa tomar sorvete, o outro deixa, um não deixa dormir tarde, o outro deixa. Exatamente. Um não deixa ficar no celular até tarde ou com horário restrito para usar o celular, o outro é irrestrito, é à vontade. Comigo pode. É uma forma... Isso, comigo pode, comigo você ganha roupa nova, comigo você isso, aquilo, para mostrar de uma forma indireta, denegrir o outro, né? De depreciar, diminuir a outra pessoa. Diminuir, criar uma imagem ruim acerca Mas isso daquilo, pode ser mais do que sublime, pode ser descarado. Pode ser, olha lá, ela não presta, com o que ela tá saindo? Olha lá, de novo, a sua mãe não... Ou o pai, né? O seu pai também é um cachorro, é um bêbado, é isso, aquilo. Então isso vai causando. E às vezes não é nem o próprio genitor, às vezes é os avós, né? A família. Chega lá e fala, a sua mãe não presta. Quando tá lá na visita, escuta muito mal da mãe. Às vezes as sogras, né? Sogra. As sogras vão querer denegrir a imagem porque se tornou ex, né? Então aí você deixa de prestar, né? E aí você quer colocar, acentuar uma imagem ruim daquele genitor. Agora, por que existe projetos de lei querendo revogar a norma da alienação parental, como é o projeto de lei 498 de 2018? Quais são as principais críticas e defesas em torno desse projeto, doutora? Ele é assim, felizmente ainda não surtiu efeito, né? E ao que me consta, ele está arquivado no momento, né? Segundo o que eu consegui observar aí analisando o projeto. Ele tem a ideia de revogar essa lei. Ela tem aí mais de 13 anos de vigência, ela é de 2010, e ela tem, de certa forma, ao meu ver, um objetivo muito relevante dentro do direito de família, que é preservar os adolescentes e as crianças, né? De todas essas situações que a gente apontou. Uhum. Porque tudo isso causa, mais adiante, repercussões no desenvolvimento, repercussões na dinâmica social daquela criança. Então, a gente sabe que as sequelas de determinados atos, vamos pensar, um genitor que é acusado de estupro, aquilo cria uma imagem
para a vítima, né, para a criança vítima, que muitas vezes pode não ser irreparável, não pode ser não reparáveis, né? E aí, dentro das críticas e dentro dos defensores, eu vejo que revogar a lei não seria adequado, no meu ponto de vista, porque nós temos um instituto muito útil, que traz aí até a atribuição da prática criminosa em determinadas situações para quem pratica esses atos de alienação. Temos penas mais brandas, como uma advertência, a indicação de uma psicoterapia. Então, a lei ela é muito interessante, no meu ponto de vista. Só que a ciência do direito ela é muito dinâmica, né? E ela deveria, essa dinâmica, acompanhar a evolução da sociedade. E a gente vê que não é equiparado a evolução com essa dinâmica do direito. Eu acho que ela tem que ter algumas revisões, tem alguns pontos que ela deve ser revista, para que ela se adeque ainda mais à nossa realidade atual. Né? Então, eu vejo que ela precisa aí, porque ela tem algumas fragilidades. É isso que buscam esses projetos de lei? Que... Então, na verdade, a revogação, pelo que... Mas tem uns que não são a revogação completa, seria mais alterações, né? É o que os críticos colocam, né? Que não precisa revogar, vamos só reformar por partes. Os que apoiam a revogação entendem que nós temos um aparato jurídico de outras normas que já trabalham essas questões. O ECA trabalha um pouco, o Código Civil trabalha um pouco, o Código Penal trabalha um pouco, então os que defendem entendem que ela é só uma lei a mais, né? Então que poderia eliminá-la do contexto, porque já está sendo bastante, segundo eles, bastante discutível em outras normas. Então, seria mais ou menos isso. Eu acredito que ela é muito abusada, né? Eu acho que existe também uma frente, um movimento para regulamentar mais ou até extinguir a questão da alienação parental pelo abuso que existiu de falsas denúncias de alienação parental. Inclusive um dos pontos do projeto dentro daqueles que defendem é exatamente isso, que ela se tornou uma ferramenta e aumentou-se com isso os crimes de falsas denúncias. Então, seria aí como se ela estivesse dando um poder para se criar aí um grupo novo aí dos denunciantes falsamente. É engraçado, né? Porque denunciar falsamente é um ato de alienação parental, mas você pode falar denunciar falsamente de alienação parental. Parece que é um cachorro comendo rabo. Sim. Então, mas é que aí acaba invertendo a vítima, né? Sim. Você acaba invertendo a vítima, mas sabe né? quem na é verdade, está sempre toda? praticando alienação... E quem que é a vítima sempre? A criança. Mas nunca... parece que ele não tá ali no rol dos diretamente agredidos por toda essa guerra entre os genitores, né? Sim. Então, ninguém pensou ali se realmente... Quem está sendo o maior prejudicado? Porque, no final das contas, quem pode ter aí uma doença, que é a síndrome da alienação parental, é o menor. Ele vai alcançar um patamar que, às vezes, ele vai repudiar o genitor. Eu vi uma situação de um... Tem genitor que fala assim, quando fizer os seus 18, 16, 15 anos, eu vou conversar com ele e vou explicar meu lado, se entender bem. Cara, às vezes é tarde demais. Não tem como. Às vezes não, é tarde demais. Eu vi muitas situações que passava esse tempo, aí, eu queria retomar. Não, eu não quero mais. Você não foi pai, você não foi mãe nesse tempo todo. Eu não tenho interesse. E também não dá para acreditar que só porque a pessoa já tem 17, 18 anos, né, 16, 17 anos, que ela tá inerte a uma alienação parental que sofra. Porque você, mesmo sendo mais formado, pode ser que você não consiga depois trazer para perto essa pessoa. Exatamente. Esse tema é muito delicado, alienação parental. Comenta aqui nos nossos comentários aqui do vídeo o que você acha sobre isso, enquanto a gente passa agora para o segundo tema. O segundo tema é interessante, tem pouca gente sabe até. Você sabia que existe uma obrigatoriedade do velho da lancha, do senhorzinho, de pessoas idosas, de separação obrigatória? O regime de separação obrigatória para pessoas idosas. Sabia que existe isso? E o que você acha da proposta de regime de separação obrigatória para pessoas acima de 70 anos? Quais são as implicações jurídicas e sociais dessa medida?
Eu acho que a proposta é extinguir isso, né? Eles querem tirar essa obrigatoriedade de ser separação obrigatória, separação total. Com uma decisão recente que nós tivemos no STJ, né? Aquela regra ainda não foi alterada, ela se mantém firme ali no Código Civil. Mas ele abre uma faculdade, né, que se for feito por escritura pública, o velho da lancha, ele pode estabelecer um regime diferenciado. Então, aquele que era obrigatório, que era o da separação total de bens, ele pode ser, por escritura pública, definido num outro modelo que seria, vamos pensar, o da comunhão parcial de bens. Até uma sociedade nos bens ali, né? Exatamente. Então, ele abriu aí uma margem para isso. Só que aí, às vezes eu vejo, a gente acostuma aí com as coisas e a gente sempre parece que enxerga já um problema, não é? A gente vê uma situação, você fala isso. É novela, a gente já imagina a novela. Não vai dar, a gente vê a Maria do Bairro ali grávida. A Maria do Bairro, exatamente como eu pensei. Porque aí eu vejo, vai lá no cartório para fazer a escritura pública. Será realmente que aquele idoso vai estar consciente para fazer essa declaração pública? Mas se não está inconsciente, aí tem não que fazer interdição. Não, consciente, digamos, não nesse sentido tão, mas às vezes assim, será que é tão apaixonada voluntário? Nunca tá tão consciente. Exatamente. Então, será que ele está tão voluntário de fazer essa opção? Está sendo induzido a erro. Eu penso por esse caminho. A ideia do Estatuto do Idoso é preservar o considerado... O idoso ou é o patrimônio daquele que vai herdar? Também. Os dois, né? Você vê? Também, os dois. Porque tudo, no final das contas, tem a ver... tudo envolve a questão sucessória. Envolve dinheiro. Tudo envolve dinheiro, envolve patrimônio. Você conhece seus filhos na velhice. Você conhece os seus irmãos no inventário. Sim. Você conhece sua esposa no divórcio. Conhece os amigos na dificuldade. Sim. Quais mais? Eu esqueci sempre quando tem aí Existe dinheiro... uma correlação entre o direito do idoso e o regime de bens? Como que ele pode impactar na proteção patrimonial dos idosos? Então, eu entendo que existe sim, porque o Estatuto busca preservar. E à medida que o Código estabeleceu um parâmetro assim tão rigoroso, acredito que ele tem a ideia de também preservar, como a gente falou, a pessoa do idoso, assim como o patrimônio do idoso, porque às vezes o idoso levou os 70 anos para adquirir e chegar àquele patrimônio, e às vezes nem é tão significativo assim, às vezes ele tem um imóvel, um carro, verdade, e parece assim, a gente pensa aí no milionário, no velho da lancha. Não, eu tenho uma situação próxima lá da onde reside minha mãe. Você falou, apaixonou por uma novinha, o senhor, e ele simplesmente acabou com tudo que ele tinha. Ele vendeu um imóvel que ele tinha e gastou dinheiro com viagens. Ele vendeu a viagem um ele carro. ainda curtiu, né? Eu tive um caso... Será que ele realmente curtiu? Aí a gente espera que ele tenha curtido, eu tive um cliente que vendeu as coisas dele para construir a casa para novinha. E aí ele pegou a novinha com um outro cara e ele tacou fogo nos dois. Injustamente foi acusado por isso, né? E condenado. E nem podia, né? Agora ele gastou defesa tudo. da honra. Mas o tema do nosso júri foi privilégio, violenta emoção. Logo após a injusta provocação da vítima, pegou os dois na frente da casa que ele construiu para ela, fazendo amor dentro do carro. Eu sei que ele foi gastando com ela. Ele foi gastando com coisas para ela, sabe? Então, eu acho que a ideia do legislador foi preservar, principalmente o patrimônio, sempre. Sim. Mas, de certa forma, a pessoa também, né? Porque Sim. imagine o que conduziu a ideia do esse seu legislador cliente. é proteger o idoso, tá? O coraçãozinho dele. O que o seu cliente acabou culminando aí com um processo crime, Mas não casou, ele era mais um dos namorados dela, e, enfim, perdeu a cabeça. Pessoal, vamos falar sobre herança digital e o direito sucessório. Parece básico, mas como falta legislação sobre isso, é um tema ainda espinhoso. A herança digital é um tema emergente no direito sucessório. O que exatamente ela abrange e por que é tão importante que continue sendo discutida no judiciário, doutora? Então, ela está ganhando holofotes aí. A gente vê algumas situações que a gente acaba pensando que ali cabe que o legislador se volte os olhares ali. O artigo 1791 do Código Civil, ele já dá meio que uma ideia do que é
a herança digital quando ele embarca não só os bens materiais, né? Ele coloca direitos que vão além de uma casa, um carro, até aí a gente consegue entender praticamente. Então, ele nos dá a ideia de que existem outros bens não palpáveis, não mensuráveis, que cabem ser protegidos, mas ele não especifica, até porque Deixa em o aberto. código, né, não tinha a ideia, né, como eu disse, não alcançou essa evolução social a ponto da gente ter o que a gente tem hoje nas redes sociais. Sim. As redes sociais têm aí Em 2002, empresas. que quando foi feito o Código Civil, começou a entrar em vigência em 2003, a gente tinha um Orkut. Ou seja, você podia passar por herança a comunidade que você tinha no Orkut. Exata. E é o que. Mas hoje nós temos aí que as pessoas têm um patrimônio gigantesco dentro das redes sociais. Sim. A exemplo, os blogueiros. Sim. Né? Porque eles têm uma empresa ali dentro, eles têm uma marca, eles têm um rol de questões que muitas vezes eles produziram um vídeo, eles fizeram aí um trabalho, tem as empresas que têm as parcerias com eles, então é uma movimentação patrimonial ali. Sim. Então, os herdeiros vão querer, de alguma forma... Sim. O blogueiro morre, vai ficar para quem o perfil? Pro Pensa Instagram ele volta? a Marília Mendonça, quantos milhões de seguidores ela tinha? Um story que é publicado ali, vai ou não vai render? Exatamente. Verdade, ótimo. E já exemplo. existem todas as empresas que já estão vinculadas àquelas pessoas. Pensa quantas empresas que já não estão associadas à marca podcast, Neymar. se eu morrer, para quem fica? Exatamente. Eu preciso pensar nisso. Exatamente, assim. De um modo geral, cada aplicativo ele já dispõe lá dentro das regras, né, dos termos, uma forma, né? Por exemplo, no Facebook, se você autorizar que um herdeiro venha e desative sua conta ou que movimente sua conta, é possível. Mas juridicamente nós ainda não temos nada. Mas é um ponto que a gente tem que pensar urgentemente, porque vai ter muitas questões ainda de brigas. É o caso da Marília Mendonça, como eu mencionei há pouco. Já tem aí uma ideia sobre essa questão da herança nesse sentido. Porque, querendo ou não, como que você vai partilhar o que exatamente? O dinheiro que vem dali ou a imagem que aquilo vai trazer? Aquele conteúdo que ficou armazenado ali, pelo todo o trabalho que foi feito durante o período em que o falecido movimentou aquela conta, sim, a ponto de chegar naquele número de seguidores. Então, são questões que você tem que entender o que exatamente você vai estar transmitindo. O meu podcast ainda é pequeno, mas pensa num podcast enorme, que tem uma grande produção, sim, que tem um investimento. A cada vídeo que tem ali foi dezenas, milhares de reais que foi colocado, né? Uns 5 mil reais por programa. Tem 30 programas. Ele tem um custo. E até mesmo a questão sentimental. Também. Porque pensa, você tem o podcast aí que você não tem um fim lucrativo. Exato, direcionado a Aliás, isso. Se quiser patrocinar o nosso programa, por favor, mande mensagem. Porque A gente está em aberto aí para conversar. Desculpa, doutora, mas é que eu não podia deixar passar essa oportunidade. Eu aproveitei até para beber água. Então, a gente tem que entender isso, que além do conteúdo econômico também tem a questão afetiva, tem a questão daquilo, do que pode agregar aquilo, do que você pode fazer com aquilo, criar um museu, criar um perfil em memória. Então, acho que o Poder Judiciário ainda não entendeu exatamente o que é herança digital ainda. Ele pode não estar entendendo ou ainda não entendeu por completo. Eu acho que até o Judiciário já entendeu. Quem precisa agora trabalhar é o legislador, certo? Então, acho que tem que ser um conjunto, né? Todo mundo precisa trabalhar isso, né? Sim. E até nós aí movimentando, criando aí algumas teorias e mandando para o judiciário para ver se eles... A gente fala que é o advogado que muda a lei, porque a gente começa a provocar, vai, briga. Às vezes você tem uma tese muito forte, você briga por ela, faz sustentação, briga, perde, ganha, briga, perde, até a hora que você vira uma súmula vinculante, vira uma lei. É, uma lenda. Vira uma lenda. Então, doutora... não, desculpa, quer concluir o tema? Não, eu acho que basicamente é isso. O tema ele ainda ainda não está assim muito definido, né? Diferente da alienação parental, que a gente tem uma lei própria que diz, olha, alienação é isso, quando acontecer isso, faça isso, funciona assim. Aqui não.
A gente ainda não tem nada nesse sentido. Tem nós aí, advogados, tentando aí algumas situações pontuais, tentando uma analogia, tentando acrescentar, como eu disse, que o código ele traz diante de outros bens mais... né? Então, quando ele diz isso, outros bens, então ele ampliou aí a ideia. Então, quais são esses outros bens? Então, vamos mensurar, né? Porque a gente pensar a ideia de uma rede social movimentada como uma empresa, eu tenho ali o valor econômico. Se eu pensar como uma questão afetiva, como que eu vou partilhar isso? Como que eu vou engraçado dividir até falar, né? Quanto custa um perfil no Instagram? O perfil no Instagram é gratuito. O que vai valorizar é o valor agregado. Exatamente. É o diferencial que aquele perfil tem. Porque é o que a gente falou há pouco. Pensa quantas marcas estão relacionadas ao perfil do Neymar. Sim. Tudo isso tem um valor financeiro. Então, se vier a óbito, o que se faz com isso? Como vai gerenciar o que já está agregado? Às vezes já tem contratos pós-morte. Eu acho que tem que ter. Vamos supor que você seja a Nike que patrocina o Neymar. No dia que ele morrer, se eu continuar veiculando a imagem dele com a camiseta da Nike, a Nike tá ganhando ainda com isso. Sim. Então, provavelmente, o contrato já prevê que pós-mortem possa usar. Sim, mas eu acho que até ainda a gente consegue. Porque a gente está falando... o direito ainda tá no material. A gente está falando no direito material, entendeu? A gente tem que ver ainda a questão do não material. Como nós falamos, da afetividade, da questão da memória. Então... Perfeito. Entendo assim. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu, que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui, você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas, e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você.
conversa com ele, manda uma mensagem pro Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não tá no catálogo dele, vai conseguir chegar isso pra você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Ontem eu vi uma matéria de uma atriz que não é muito conhecida, fez parte de uma novela, e essa novela passou a ser reprisada pela rede de televisão. E ela falou assim, poxa, tô tranquila, recebi meu direito autor, meu direito de imagem, porque estão reprisando. R$50. Mas pela visibilidade que ela tem, até que tá bem pago. Eu nunca tinha visto ela antes, nem depois. O meu é 100, tá? Você é 100? Uhum. Tá bom. Efeitos, aliás, isso mesmo, efeitos retroativos da escritura pública de união estável. Recentemente o STJ decidiu que a definição de regime de bens em união estável por escritura pública não retroage. Ou seja, efeito ex nunc, daqui pra frente. Se eu vou casar com você, esse é o ex tunc. Então, aí não... Esse é o ex tunc, o ex nunc é na nuca. Estudante de direito tem que ter suas estratégias para poder lembrar. O STJ decide que você não pode dizer que você está com uma pessoa com regime de separação total de bens daqui para frente. Aliás, daqui para trás. Daqui para frente pode, mas para trás não. E também não pode dizer união absoluta de bens, como união absoluta ou até na questão de parcial. É só daqui para frente. Registrou daqui para frente. Como que isso impacta para os casais que querem uma formalização? Então, eu acho que ele vai impactar novamente num assunto que nós já falamos, patrimônio. Dinheiro, lógico. Dinheiro, né? Então, é que assim, se vocês estiveram na informalidade, porque a informalidade impõe um regime comum. Essa é basicamente a regra, que é o da comunhão parcial de bens. 50% para cada um do que for comum durante a constância. Você se manteve na informalidade por 10 anos, às vezes, do relacionamento. Aí você quer criar uma modificação do que foi daqui para trás. Vamos pensar que cada um se empenhou ou não se empenhou de uma forma dentro do que era estabelecido antes. Aí agora modifica. O regime da separação total é cada um com o seu. Então a ideia é não modificar, acho que até para não né, prejudicar o que já tinha sido adquirido naquele período, né? Sabe o que eu penso? Quando o cliente meu pergunta como é que eu faço para poder escolher e proteger mais a pessoa que está comigo, casa com ela. O casamento pode ajudar nesse sentido. Muito. Casa com união total de bens. Escolhe o regime, e aí faz tudo um que você tem vai pacto. comunicar com a outra pessoa, Sim. mesmo que tenha sido adquirido antes do casamento, que é a união total de bens, universal. Então aí você tem essa possibilidade de colocar junto. E pra quê, Renan? Você está falando no dia de hoje em união total? Vamos supor que você esteja na informalidade há 10 anos. Nesse meio tempo, você vendeu o seu carro, vendeu o dela, compraram um mais legal para vocês dois. Depois vendeu, comprou mais dois, e não sei o quê. E foi tendo uma fusão patrimonial, ou confusão patrimonial. Vai misturando um pouquinho que é um, que é do outro, moram juntos. E aí, o justo é, o que é meu, também é seu. Se eu casar, se eu fizer um contrato de união estável, vai ser daqui para frente. Né? Reconhecimento de união estável em cartório, vai ser daqui para frente e divide aquilo que a gente adquirir, que é o parcial de bens. A lei vem vedar aqui essa questão de ser diferente pro efeito passado, seja separação total de bens ou seja união total, união universal. Então eu recomendo casa, porque casando se escolhe. Ou então já faz a escritura pública de união estável, se você não quer o status casamento no seu Muda, né? seu repertório. Acho que né? inclusive é o mesmo valor para fazer. Então, o que mas muda, eu acho que muda só é o muda. seu status. Sério? De companheiro? Pra Então casado? não existe, né? É, Você tem aí acho o que status, ex-casado não tem, porque, né? Exatamente. Aliás, ex-companheiro Ex-companheiro. não tem, né? Então, o que muda, acho que na verdade é só o status. Mas se você faz uma escritura pública, você tem a intenção, né? Já pensa numa escritura pública. É que às vezes, assim, quem se submete à união, na maioria das vezes, não tem um projeto tão duradouro quando a gente casa, né? Sério? O casamento tem a ideia Então, de que é mais duradouro, né? porque A o união casamento é pra estável é sempre. tipo, vamos morar junto para ver se dá certo, né? Entendi. Aí morou 10 anos, aí fundo, fala, poxa, a gente comprou isso, a gente fez isso. Eu acho que ela deve ter aí menos quer colocar no formalidades, papel. é mais rapidinho.
E, além disso, ela serve, na verdade, acaba sendo exigido quando precisa registrar o menino na escola, precisa de um contrato aqui, documento. Ou tô numa empresa e você pode entrar Incluir no convênio se eu sim, fizer. sim. É o que acaba fazendo as pessoas E irem aí para esse lado. Às vezes passam 10 anos e aí quando você vai estabelecer isso daí, você quer mudar o regime. Tudo bem, você quer mudar o regime e a partir dali ser um regime diferenciado, mas ele não vai voltar ao que você viveu sempre na informalidade. Eu sou a favor de casar na união total e aí você pode curtir uma lua de mel. Tem direito à lua de mel. Tem, né? Tem que ter. Então Casamento sem lua de mel não é nada. Sim. Nem que seja para santos. Você mencionou que há divergência de entendimento sobre essa decisão. Você pode explicar quais são essas divergências e como elas afetam a prática jurídica? Então, o que mais assim influencia aí é porque, de certa forma, você está pensando naquela questão da autonomia de vontade também. Porque eu quis optar pela informalidade. O fato de eu não querer colocar aquilo num papel não pode me excluir de ter opção de escolher o regime. Até, inclusive, na decisão, é uma das questões que são colocadas. O fato de eu não dizer, olha, eu quero tal regime, não significa que eu abri mão de um regime. Uhum. Está implícito. Eu tenho direito a um regime, ainda que seja o comum lá, porque eu não escolhi um diferenciado. Então, repercute nessas manifestações de vontade. Mas e se eu quero, neste momento, eu entendi que realmente essa relação é duradoura, eu quero colocar no papel o que a gente já tinha. Uhum. Então, eu não posso? Eu vou ter que... né? Casar. Mas o casamento também não retroage. Não, mas se você casar com união total de bens... Mas o que é particular? Comunhão total de bens. Bens particulares? Não, total. Isso seria o parcial. Comunhão total de bens vai comunicar tudo que o cara já tinha. É um caminho. Na verdade, é a solução disso aqui. Sim. Só que você pode falar, eu quero ser companheiro, não quero ser marido. Né? Aí porque sim, o status é diferente, né? Agora, interessante, né? Que complexo. É que eu falo, o direito ele é muito interessante, né? Eu sou apaixonada pelo direito exatamente por essas questões. Aquela ideia do, sempre tem uma terceira corrente, não é? E é onde dá todo o brilho. Falando em vontade e colocar no papel a vontade, vamos falar sobre renúncia e pacto antinupcial. A renúncia, de volta no velho da lancha, a renúncia por meio de pacto antinupcial, conforme a súmula 377 do STF, tem gerado debates. O que isso significa para a autonomia da vontade e a liberdade patrimonial dos indivíduos? O 377 é aquele que fala que o pacto antinupcial só pode ser dali para frente, certo? Sim. Eu acho que ela contribui no sentido de personalizar o que você quer. Certo. Se eu quero num regime X ou quero num regime Y. Porque, como a gente mencionou, a lei ela traz uma regra geral. Se você não dispor de um regime específico, vai valer esse, não é? Deixa eu só falar. A gente estava falando sobre valores, né? Que eu falei sobre custo e eu queria fazer esse adendo. Se você vai casar no regime parcial de bens, é um valor. Não é nada significativo. Vamos colocar aí R$500. Se você vai fazer uma união estável, declaração de união estável, pelo que eu sei, da última vez que eu vi, eram os mesmos R$500. É o mesmo valor, porque também dá o mesmo sentido, o mesmo efeito. Daqui para frente é dividido. Agora, se você vai casar na separação total de bens ou na comunhão universal de bens, é necessário que você faça um inventário de tudo que você tem naquele momento. E isso tem um custo a mais. Sim. Então, o mais barato é casar no regime parcial de bens, inclusive é o mais comum, até por ser o mais barato, talvez, é o mais querido. E então, assim, para fins de valores, só vai ter diferencial se você quiser na separação total ou então na comunhão universal de bens. Porque vai ter a elaboração de um termo a mais, né? Um pouco mais sim, comprovado, vai ser mais complexo. Mais complexo. Então, acho que tá aí a ideia do custo maior, porque o cartório cobra por atos, né? Sim. Eu casei, eu fiz um termo, então cada... Mas é um argumento para você falar para sua concubina, eu não posso casar com você no universal, comunhão universal de bens, porque vai ficar mais caro. Esse vai ser o menor dos seus custos. Vai. Então, acho que essa renúncia, né, essa possibilidade de renúncia, como trata a súmula, é nesse sentido, vai dar essa oportunidade de personalizar. Entendi. O que eles querem vai reforçando aí a questão da autonomia de vontade.
do querer não estar na formalidade e estabelecer algumas regras, que eu não preciso necessariamente colocar um outro regime. Eu posso fazer, me tornar cônjuge de forma pública, através de uma escritura pública, e não colocar um regime, manter aquele um lá, porque a ausência de definição não te deixa sem um regime. Perfeito. Herança e previdência privada. Esse é um tema espinhoso, porque por vezes eu vejo pessoas na hora que vão vender a previdência privada fala sobre isso, né? Você pode escolher para quem vai, diferente da herança obrigatória, né? Da cota da legítima, né? E é um dos discursos. Inclusive, meu cliente que vende a previdência privada acabou de mandar mensagem, preciso ver depois. O IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele está atuando como amicus curiae, ou seja, uma das pessoas, um dos integrantes aí numa ação em ações no STF e no STJ sobre a inclusão de fundos de previdência privada na herança. Quais são os principais pontos em discussão neste contexto? Olha, eu não estou assim 100% inteirada dessas questões aí envolvendo aí fundo de previdências aí na herança. Eu vi que a herança, a previdência, ela não é entendida como uma questão patrimonial. É justamente o que eu estava dizendo. Exatamente onde... É como se fosse não um patrimônio, mas sim um investimento. Isso, exatamente. Mas ela é até diferente do investimento, porque o investimento ele entra na herança. E ele, sim, ele não tem essa ideia de investimento, ele não tem a ideia de patrimônio, sabe? Não dá nem para entender o que exatamente eles vão considerar isso daí para tirar fora da herança, para não incluir na herança. Mas, de certa forma, dá para entender, no meu ponto de vista, assim, de forma bem singela, como uma aplicação. Houve um investimento, até porque a previdência, o pouco, né, que você contribui, você resgata ela oportunamente. Então, ela faz parte do seu patrimônio. Uhum. Né? Então, não pode deixar tudo que pertence, os bens e direitos, se é um direito, ainda que ele não tenha essa característica, ele não pode ser excluído. Tanto a herança quanto o seguro de vida, a herança não, a previdência privada como o seguro de vida, quando você faz o particular, você fala, eu quero que 10% vá para o meu filho, 30% para um grande amigo meu e 60% para minha esposa. Ô, amigo. Falo, quem que é esse amigo? Cadê eu? Quem que é esse amigo da minha esposa? Entendeu? Quem que é, aliás, o meu marido? E eu tenho esse direito, põe para quem eu quiser. Ou ainda, que não seja amigo, mas que seja, tenho 3 filhos. Um vai ficar com 60%, o outro 20%, o outro 20%. Por quê, pai? Eu tenho direito de escolher. Tanto no seguro de vida, como na previdência privada. Sim. E aí, se isso aqui virar uma questão de herança, continuo podendo dar uma diferenciada de 50%, que é a minha cota disponível. Da legítima, isso. A cota disponível. É a legítima, a gente tem que partilhar do jeito certo. E aí, o restante... Eu não vejo por que não incluir, porque eu entendo como parte do patrimônio. É um investimento, é algo que eu fui guardando como uma poupança. Ele só tem aí um outro tipo de ajuste, né, uma outra roupagem. Uma outra roupagem, mas eu não acredito que deva ser excluído, porque ele pertence, né, ao morto. Doutora, eu acho que a gente já trouxe bastante temas atuais do direito de família, que você não esperava escutar isso, né? Você achou que a gente ia falar de pensão, de visita, de Maria da Penha. Eu gosto de falar de pensão, porque tem umas confusão, tem umas bagunças. Mas isso é muito básico, a gente quis trazer os temas mais a nata do tema da discussão do direito de família. Sim. Ainda que eu tenha trazido um projeto de lei que parece estar arquivado. Em todo caso, vamos seguir. Então, mas assim, essas coisas não querem dizer que eles não vão retomar, arquivado, né? Não quer dizer morto. Esse aqui eles arquivam, até pouco tempo atrás não estavam tentando acabar com o casamento homoafetivo de novo, né? E até tem outros projetos já que estão aí, que foram, né, desenrolando a partir desse daí, que tá em discussão aí, não no sentido de revogar, então, mas trazendo algumas... Revogar é retrocesso. Isso. Mas mexer, exatamente, para que de repente a dosimetria, a gente tá falando voltamos a falar da alienação parental, tá? Primeiro tema. Mas, de fato, porque assim, no Brasil a gente sempre fala, o Brasil tem a melhor lei do mundo. Ela é espelho para muitos, né? O erro nosso é na aplicação. Sim. Eu acho que às vezes a gente tem, eu até vou entrar numa questão aqui que talvez vão me entender errado, mas assim, nós temos no legislativo
Muitas vezes, eu acho que as pessoas, o legislador ele teria que ser um pouco mais qualificado para o que ele está fazendo. Então, a gente tem aí quem elabora as leis. Vamos pensar aqui, nível municipal, os vereadores que apresentam Nós as temos que leis. pensar que são os assessores. Mas assim, qual a qualificação deles em relação ao contexto jurídico, social, para ter aí um embasamento e elaborar uma lei? Às vezes a gente não consegue ler o que está na lei, porque é muito mal redigida, porque ela não foi apoiada aí por né, de repente um sociólogo, uma pesquisa relacionada a como está sendo a dinâmica daquele assunto no judiciário, o que a jurisprudência veio entendendo sobre aquilo, não teve aí de repente um redator para conferir o próprio texto e ver se aquilo está coerente. Então a gente parte daí, a nossa dificuldade já está aí. Um legislador que ele às vezes não apresenta um cenário condizente ou uma literatura adequada para a gente entender. E aí, por isso, vão vindo outros projetos, aí quer emendar, quer revogar, quer tirar, quer pôr, fica fazendo todo aquele amaranhado aí para poder tentar fazer, encaixar melhor aquele texto de lei, né? E depois vão culpar o advogado. Falar lá, ele que fica procurando a brecha na lei, a dúvida, Ainda a bem, questão né? dúbia. É o que a Ainda gente tem bem. para trabalhar. E aí, até com relação à própria alienação, vieram, né, outros projetos, tem aí alguns, trazendo essas mudanças que são interessantes, como a gente comentou. Falando agora sobre... Agora o último quadro, de frente para a sentença, nossa convidada tem o direito de não responder ou responder, mas com poucas palavras. Então aqui é para ser chocante. Então vamos lá, primeiras perguntas polêmicas. Você acredita que a atual legislação sobre alienação parental é eficaz na proteção das crianças ou precisa de mudanças mais drásticas? Precisa de mudanças. Não diria drásticas, mas mudanças. Tem alguns pontos que ela está frágil. Mas ela é extremamente protecionista e ela vale a pena permanecer no nosso arcabouço. Ela vai proteger os suicídios de adolescentes que você estava dizendo. Ajuda, né? Vamos penalizar e cortar o mal pela raiz. O que você pensa sobre a possibilidade de um contrato de convivência, aquele contrato de namoro, para os casais não casados? Isso poderia trazer mais segurança jurídica? Traz. Eu tive uma situação que se o meu cliente tivesse feito um contrato de namoro, ele não teria tido que partilhar. Infelizmente procura a gente depois, né? Exato. Mas ainda deu uma discussão ali, a gente tentou abordar a questão do namoro qualificado, e aí o sucesso foi Deu certo. Foi. E se fizer um terminho de adesão, um contratinho só de uma folha para quando estiver na balada? Sim, não, é o que a gente Põe brinca. Dedo aqui. A gente brinca aí lá no escritório com os solteiros. Quando você sair com alguém, não esquece, pode assinar aqui para mim, é consensual, está de acordo, você está lúcida, porque a gente tem visto aí umas questões assim, bem esdrúxulas nesse mercado. Eu nem imagino. Eu tive um cliente que ele teve uma conversa de alguns dias nas redes sociais, tiveram um encontro presencial, não foi interessante a continuidade naquele, né, relacionamento, naquela empreitada, mas a moça não admitiu essa dispensa. Passou a persegui-lo e conversa com os amigos e manda mensagem no trabalho e mandava umas coisas assim. Começou a persegui-lo. Ele falou, olha, se você não parar com essa questão, eu vou te expor. Expor essa conduta dela aí, stalker. Por fim, ela entrou com processo, ameaça, porque ela mandou os nudes e aí ele ia expor. Que ele ia expor os nudes e tudo mais. E foi, assim, uma problemática, nossa, foi assim. E aí, Maria da Penha, a palavra da vítima tem presunção de verdade, aquela regra muito, muito geral, e um problemão para... Aí, qualquer coisinha descumprimento de medida protetiva, porque se você põe uma postagenzinha que parece e soa uma indireta nas redes sociais, mas ele não podia ter feito isso, descumpriu a medida protetiva, vai preso.
Qual é a sua posição sobre projeto que visa a separação obrigatória de bens para idosos? É uma medida protetiva ou uma restrição à liberdade? Eu tenho os dois pontos, né? Ela, por um lado, ela restringe a liberdade e, por um lado, ela protege o patrimônio. Então, ela fica aí no limbo. Você já teve um caso que parecia uma novela mexicana? Poderia compartilhar um momento engraçado no Direito de Família? Eu já tive, sim, foi chocante para mim, porque o casal, a gente estava aí na briga ainda do divórcio, uma briga muito grande, assim, e eles ainda residindo no mesmo imóvel. Nossa. Já tá um problema aí, porque tinha um filho menor, então até encerrar essas coisas estava uma briga grande nesse sentido. E aí eu acordo às 5 da manhã para ir para academia, acordei uma mensagem enviada via o áudio por volta das 3 horas da manhã para mim. Aí ela falou assim: ai, doutora, eu fiz merda. Falei, já vi que esse divórcio virou homicídio, porque a pessoa manda um áudio chorando em plena madrugada, dizendo que fez. Falei, ixi, agora complicou meu lado, eu vou ter que Vai ter que delegar vou o ter que caso. delegar o caso. Mas aí não era, ele agiu de muita má fé, ela estava muito cansada aquele dia, tomou um medicamento para relaxar, deitou na mesa do escritório e cochilou ali. E quando ela acordou daí um tempinho, ele havia criado todo um cenário. Colocou a criança no chão, esparramou remédios pela casa, ela ali com cara de tô morta, que eu tava tentando, para dar a Entendi. ideia de que ela tentou se matar e queria conduzir o filho. Então, teve o lado engraçado, porque eu falei, gente, será que virou um homicídio? Mas teve aí todo o lado bem novela mexicana mesmo, né? Dele ter criado todo esse cenário para poder causar aí um transtorno em relação à guarda do filho, né? Para alegar que ela não tinha condições e tal. Nossa, eu tive um caso que eu cobrei a consulta, só a consulta. A pessoa veio, falou, quero divorciar, meu marido concorda, tal. Não tinha bens, não tinha nada, era só o divórcio deles. Tá bom. Volta o nome de solteira, fiz, montei a petição, entreguei, cobrei falei o valor dos honorários, né? Vou levar meu marido assinar, volto com o contrato de honorários assinado, o valor e o documento assinado, né? O divórcio, porque eu sempre peço divórcio consensual para os dois assinarem, Sim, sim, aí eu sempre. digitalize junto, porque é uma coisa muito É um pessoal, pedido de para ficar só a minha homologação, assinatura ali, né? não, E também a sim. procuração, tudo também eu peço para assinar. Beleza, divórcio consensual, bonitinho, foi. Aí ela voltou no dia combinado para trazer para mim os documentos, com ele rasgado. Falou assim, doutor, a gente começou a conversar, tá? Ele já tinha assinado, só que ele pegou e rasgou e a gente fez as pazes. Legal. Que bom. Meu contrato também foi rasgado no meio. Eu ganhei o dinheiro de uma consulta e fiz um divórcio inteiro. Ai, que bom. Tá. Doutor. Eu vou executar que jeito? Nem o contrato foi assinado. Então. Mas tudo bem, também foi o doutor reconciliador. O amor ganhou. Exato, Acho que eu exato. até postei nesse dia, falei assim, o amor ganhou. Sabe, o amor venceu, igual o Beat venceu, o amor venceu. Sim. Se o Direito de Família fosse um filme, nesse caso meu seria drama, qual gênero seria e quem você escolheria para atuar como protagonista? Eu acho que ele tem de tudo um pouco. Terror. Tem drama, terror, tem aí o romance, que às vezes a gente se apaixona por alguns casos, porque a gente pensa, às vezes, uma tese tão elaborada e você vê que cola, aquilo dá uma satisfação muito grande, né? Então, acho que aí tem a parte do romance com o direito, tem o drama é sempre maior no direito de família, porque a gente tem questões muito particulares, envolve Não vejo, sentimento, sabia? afetividade. Não As acho, pessoas mas estão emocionalmente, eu vou às deixar vezes, você falar o filme e depois eu... abaladas. Mas eu acho que poderia ser a espera de um milagre. O filme vai representar o direito, porque tem situações que a gente tá, assim, preocupadíssimo e a gente fala assim, meu cliente não tem razão, como é que eu vou fazer? Então, acho que a gente podia colocar esse filme aí pra... E o protagonista vai ser o? Ou a? Sem pensar agora, hein? Julia Roberts, porque ela é engraçadinha. Não, acho que tem que ser algum ator um pouco mais turrão, assim. O Vin Wolverine. O Wolverine. Tá bom. Então, por que eu discordei? Porque
No direito penal a gente fala que é a mesa do drama, mesa da lamúria. Sempre tem alguém que morreu, alguém que tá sendo preso, alguém que perdeu alguém da família porque tá preso ou porque morreu, né? Ou porque foi acidentado, ou porque, né? Acidentado não, lesionado. Então é muito triste. E a gente tem muito contato com família. Com o preso nem tanto, porque ele tá preso. Mas com a família, com a mãe desesperada, o pai desesperado, vivendo o pior momento da vida dele. E no direito de família, em contrapartida, por vezes, apesar de ser ninguém quer casar pra divorciar, mas depois que tá em processo de divórcio, cara, você vai pescar, vai viajar, não deve mais satisfação. Você tem 40 anos, 50 anos, você sabia que você tá super cotado no mercado, baixa o aplicativo aí, você vai ver, você não vai passar uma noite em casa. É que não é só isso. Agora, a mulher não, a mulher, Não. isso eu convenço o cara. Mas a mulher, de fato, né, ela sai com criança, Mas sai é que com a isso, gente não aquilo, pode mas... pensar só nessa questão. A gente tem aí o que a gente comentou da alienação parental, esses esse lado. ânimos. Não é tão simples o cara entender que ele vai poder pescar a hora que ele quiser, porque ele não vai ter uma mulher para pegar no pé, entendeu? E vice-versa. Mas aí é onde começam os dramas, porque aí esse sentimento... a mulher é imediato, ela já sai do divórcio revoltada, né? Ela já sai magoada. Você vê quem é quem? Só depois do divórcio. E aí depois ela vai evoluindo e vai assumir. O homem não, o homem já encara isso. Opa, tô livre, vou pescar, adoidado. Só que daqui a um tempo que cai a ficha dele, né? Então, sempre tem aí um sentimento. Não dá para dizer que não tá sofrendo igual o outro ali. Existe um sentimento, às vezes teve uma traição, às vezes... uma outra questão que afeta. Aí o afastamento com relação aos filhos, então é dramático. Tenho certeza. Cada parte vai ter o seu drama. Vai e a gente vai querer defender o nosso drama, porque a gente gosta do nosso direito. É verdade. Apesar de que você lê livros de criminologia. Sim. Doutora, peço para a senhora se despedir agora, por gentileza. Eu agradeço pela oportunidade, passou rapidinho. Eu tô suando aqui assim, eu fiquei toda emocionada de participar. Eu já estava aqui querendo mandar uma cartinha já para me convida eu. Mas muito obrigado pelo momento. Que bom que a gente pôde falar um pouquinho dessa parte do direito de família, que pelo que eu vejo no dia a dia não tem sido muito abordado. É verdade. E aí a gente precisa sempre falar um pouquinho e assim as pessoas vão estar sabendo como agir, o que fazer, quem procurar, onde ir. Sim, com certeza. Trazer informação pro meu telespectador, para quem assiste a gente, é o meu maior objetivo. Então hoje trouxemos direito de família, mas trouxemos temas atuais, direito, herança digital, críticas à alienação parental. Todo mundo só, endeusa a lei. Será que ela é tão boa assim? Vamos ver. Todas essas questões que a gente trouxe, o direito do idoso, o velho da lancha não pode mais casar, ou pode casar, mas tem restrição. Então vamos entender isso tudo. Então, eu quero dedicar esse programa para o Rodrigo Magno, que foi através dele que eu conheci a doutora Regiane, né, no podcast deles lá, o Delmet Tribuna. E quero dedicar também ao Joivan, que é o dono da lancha, o velho da lancha quando eu passeio. Joi, esse foi para você. E, Regiane, muito obrigado por ter aceito, tá? Eu sei que a gente teve que encaixar na sua agenda, não foi de pronto, né? A primeira vez que a gente chamou não dava agenda, agora conseguimos. Que bom que deu certo. Que bom que deu, obrigado mesmo por ter aceitado, vir aqui enriquecer. Sei que a gente tratou de temas que, por serem novos e atuais, não são tão do cotidiano e por isso agradeço a sua dedicação de ter trazido para nós essas informações e de forma didática, de forma que todo mundo conseguiu absorver. Que bom, eu estarei sempre disponível. Peço para você, mais uma vez, comenta aqui direito de família para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema. E peço também que você se inscreva no canal, dê um gostei no vídeo, compartilhe com as pessoas que você sabe que gostam de direito de família. E na próxima quinta-feira estaremos aqui às 21 horas e todo dia no canal, às 19 horas, tem um vídeo novo sendo estreado. Um forte abraço e nos vemos na semana que vem. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes.
Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Ruká e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu que vai te dar aso, vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.